Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Já já a gente vai começar a live. Olá, boa noite. Boa noite, André. Tudo certo? Tudo certo, Leonardo? Tudo. Tá me ouvindo bem? Tudo sim, André. Tá perfeito o áudio. Maravilha. É, pessoal, boa noite para vocês. Quem está entrando na live. A gente vai começar um tema que vai ser desenvolvimento de carreira. Convidado com o Sim. André Carvalho. André, você pode se apresentar para você? Bom, pessoal, boa noite a todos vocês. Me chamo André Carvalho, né? Hoje o nosso bate-papo aqui é para contar um pouco da história e falar com vocês um pouco de carreira, né? Desde da graduação, talvez até antes da graduação e até os pontos de, por exemplo, gestão e etc. Agora, o sucesso desse nosso bate-papo aqui depende muito de vocês. Nosso objetivo, o meu objetivo, é que a gente tenha um bate-papo extremamente agradável e que eu possa agregar na carreira de vocês. Sim. Então vamos começar então, né, André? Como você iniciou a sua carreira? Então, Leonardo, o início da minha carreira, eu fiz o curso de técnico agrícola, né? E o que eu sempre digo é o seguinte: quando a gente está ainda estudando, nós temos dezenas de oportunidades que a gente pode dar o primeiro pontapé inicial na nossa carreira. Eu sempre digo o seguinte: nós precisamos estar hoje pensando o que nós queremos fazer amanhã. Por exemplo, se hoje eu ainda estou na universidade, se eu estou numa escola técnica, eu preciso pensar no que eu quero ser ou o que eu quero fazer quando eu sair dessa escola ou dessa universidade. E dentro da própria universidade ou da escola técnica, é um local que a gente tem infinitas oportunidades. Por quê? Porque você se relaciona com diversas pessoas de diversos locais. E aí você começa a fazer essa interação. Então, por exemplo, quando eu ainda estudava na escola agrícola, antes de fazer faculdade, antes de iniciar a minha carreira profissional, sempre quando eu tinha férias ou quando eu tinha um tempo livre, cara, eu ia para a fazenda. Eu ia para a fazenda de terceiros. Eu ia para propriedades onde meu pai trabalhava e lá eu me colocava à disposição das pessoas que lá estavam. Eu me colocava à disposição dos proprietários, eu me aproximava dos técnicos que por lá passavam. Então, eu vejo sempre que esse é o nosso pontapé inicial, né? É estar inserido no ambiente de ensino, mas também fazer alguma coisa lá fora. Então, foi lá que foi o meu pontapé inicial, o início da minha carreira, né? Isso aconteceu ainda quando eu fazia escola agrícola, eu já me conectava com as pessoas fora da escola, né? Então começou desde o colégio agrícola. Justamente. Tinha lá meus 17 anos de idade e sempre que surgia uma brecha, eu estava junto do pessoal no campo e tentando aprender o máximo possível, né, Leonardo? Porque não é só conhecimento. A gente precisa ter também conexões, né? A gente precisa ser visto. Às vezes nós temos excelentes profissionais dentro das escolas, dentro das universidades, mas eles estão escondidos. Então eles precisam sair para fora, eles precisam interagir com outras pessoas, eles precisam se colocar à disposição de outras pessoas. E aí eles vão sendo vistos. Sim. André, e qual que foi os seus maiores desafios durante a sua trajetória? Então, cara, Leonardo, eu digo assim, todo dia nós temos um grande desafio, né?
Mas no início de tudo, no início da minha carreira, no início dos meus estudos, o maior desafio que eu tive, eu acredito que seja a falta de recurso, né? A falta de, às vezes, você ter um recurso financeiro, a falta de você ter alguém que está ali para te apoiar, para te dar um suporte, né? Só que é o seguinte, se a gente olhar a nossa história como ser humano, a gente enfrenta isso desde o momento em que o óvulo é fecundado. Nós estamos sempre disputando a sobrevivência, né? Então, no início da minha carreira, no início, quando eu estava lá, ainda adolescente, estudando, e também todos os passos da minha educação vieram muito de mim mesmo, né? Então, sempre houve essa dificuldade, essa falta de recurso. Assim como também eu vejo inúmeras pessoas que hoje também estão vencendo esses obstáculos, uns com mais aporte, com mais suporte, né? Outros com menos. Sim. E quais foram, assim, André, seus primeiros passos, assim, para você entrar na área comercial? Você falou assim, não, esse aqui é o que eu quero. Tá. Eu acho, Leonardo, que cada um de nós temos algum tipo de vocação, né? Desde criança, eu já me sentia um pouco mais solto para comunicar com as pessoas, para passar a minha imagem para as pessoas, a minha mensagem para as pessoas, né? Então, isso me fez entender que o caminho que eu deveria seguir seria o caminho da área comercial. Assim como também tem pessoas que estão dentro das faculdades ou das escolas agrícolas, ou enfim, que são pessoas às vezes mais tímidas, mais introvertidas, menos comunicativas, né? E que também serão excelentes profissionais em outras áreas. Mas a área comercial, ela exige um pouco mais dessa habilidade de se comunicar com as pessoas, né? Da habilidade de expor aquilo que você pensa, de falar para as pessoas, de expor o seu pensamento. Então, desde muito novo eu já tinha um pouco disso, né? Já tinha muita facilidade na comunicação. Porque hoje a pessoa, eu acho que para trabalhar na área comercial tem que ter uma boa comunicação, né? Devido a mexer com o produtor rural também, né? Saber conversar com o produtor. Nós que estamos dentro da área comercial, nós estamos a todo instante lidando com pessoas, né? Então, eu vou visitar um distribuidor, eu vou visitar um produtor rural, então eu sempre vou ter que levar uma mensagem. Então, eu preciso ter a habilidade de chegar lá, entender o ambiente que eu vou trabalhar, né? Como que é a cultura dessa pessoa que eu vou lidar, né? Você pega, por exemplo, no segmento agrícola, nós temos agricultores das mais diversas culturas, né? Eu tenho o pessoal do Sul, eu tenho o pessoal do Centro-Oeste, eu tenho o pessoal do Nordeste, eu tenho o pessoal do Sul de Minas, né? São grupos de agricultores completamente diferentes, com hábitos diferentes, com maneiras, com costumes diferentes, né? Então, se eu estou entrando na área comercial, eu tenho que estudar esse ambiente que eu vou ser inserido. Imagina, por exemplo, você está no Paraná e uma determinada empresa te recruta para trabalhar na área comercial com uva em Petrolina, né? Qual é o perfil das pessoas que estão lá naquele segmento? Ou imagine que você vai trabalhar com café no sul de Minas. Qual o perfil, qual a cultura daquelas pessoas que estão ali? Então, quem está na área comercial precisa sempre ter essa habilidade de lidar com esses mais diversos ambientes. Saber como eu vou abordar essas pessoas, como eu vou me aproximar dessas pessoas, né?
entender a cultura dessas pessoas para que ocorra, uma palavra que a turma tem usado muito, para que ocorra o match, né, que é o encontro das culturas, para que não ocorra divergência entre aquilo que você pensa e aquilo que o seu cliente também pensa. Sim. Tem que ter um conhecimento, né? Igual o pessoal tem muito. A gente que trabalha com aviação, o pessoal que trabalha aqui com a gente são a maioria de Minas. Aí eles vêm aqui e tem que se adaptar com a cultura nossa paranaense. Acho que Justamente, não é muito diferente da deles, mas eles têm que se adaptar um pouco. Principalmente o ju- pessoal que vem cortar cana aqui na nossa região vem lá de Alagoas. Uma cultura totalmente diferente. justamente. Você pega, por exemplo, Léo, se você for em algumas regiões do Brasil, 90% dos agricultores que estão lá, às vezes são sulistas, né? Então eles têm, eles preservam os hábitos deles, os costumes deles, né? Então, por exemplo, imagine que você vá para uma região dessa e vamos chamar aqui de gaúchos, né? São as pessoas que vieram ali do Rio Grande do Sul. Então você vai para uma determinada região e 80, 90% dos agricultores ali são gaúchos. Cara, em algum momento você vai encontrar com essas pessoas em uma roda de chimarrão. Agora, se você veio lá do sul de Minas, chimarrão não é um hábito da sua região. Mas se você, por exemplo, não aprender a tomar o chimarrão, acaba que você fica fora daquele círculo. Então, você precisa conhecer a região, o ambiente que você vai pisar, porque você chegue ali e não fique um estranho naquele local. Porque senão não acontece o match, né? Precisa acontecer para que você seja bem quisto, bem visto, né? Enfim. Ô, André, agora o pessoal tem muita dúvida nessa pergunta. Peraí, deixa eu só mandar um abraço pro Marcos Pullman, ele acabou de entrar. Grande amigo aí, Maravilha. no passado a gente fez uma live junto. Eu assisti. Fantástico, profissional. Sim, ele é fantástico mesmo. Uma dúvida, André, que o pessoal tem bastante dúvida. Até aqui na minha faculdade, assim, o pessoal não tem muito conhecimento sobre a área comercial. Aí eles ficam se Uhum, perguntando, o que é um AT? O que é um RT? uhum, O que é um representante técnico, né? No caso, uhum. um RC, representante de comercial, né? Eles não têm esse conhecimento. Você poderia estar explicando esse processo para eles? Tá. Essa sua pergunta ela é fantástica pelo seguinte, ó. Atualmente, eu estou na direção da Biagro, né? A Biagro é uma empresa especializada em biológicos, né, produtos biológicos, está no mercado há 37 anos e tem um portfólio extremamente inovador. É uma multinacional que se originou na Argentina e depois também abriu uma fábrica também aí em Cambé. E aqui no nosso grupo, nós estamos nesse momento com 60 vagas abertas. Tá? E para essas vagas nós temos as mais diversas funções, né? Por exemplo, um AT, um representante comercial, um gerente regional. E é muito importante a gente explicar um pouquinho aqui do que é cada uma dessas posições. Bom, a posição de assistente técnico, Léo, ao meu ver, tá, é uma posição que todo recém-formado deveria percorrer. Porque nessa posição, uma das atividades que você precisa desenvolver é ajudar uma determinada marca a desenvolver um produto no campo. Ou seja, eles vão te passar um produto e você vai com esse produto para as lavouras e lá você vai fazer alguns ensaios, né? Essa é uma das funções.
Ou pulverizou um determinado produto e você precisa avaliar como que foi o efeito desse produto. Lançou um híbrido novo e você vai ajudar a colocar esse híbrido em vários lugares pelo Brasil. Então, esse é um dos passos, que é uma das tarefas que está dentro da função do assistente técnico. E por que eu acho que é fantástico que cada profissional, ao sair da universidade, passe por essa experiência? Porque nessa experiência, nós vamos aprender muitas coisas. A primeira delas é como nos relacionar num ambiente corporativo. Nós vamos estar inseridos dentro de uma empresa e lá nós vamos começar a desenvolver esse trabalho e ali nós estaremos nos relacionando tanto com as pessoas da nossa companhia quanto com pessoas da concorrência ou pessoas de outras empresas de segmentos diferentes. Então, a função de AT, além de ser uma escola fantástica, porque nós vamos montar o ensaio, então nós vamos ter lá, talvez, o nosso primeiro contato com uma plantadeira moderna, nós vamos pulverizar um determinado produto, talvez nós vamos ter o nosso primeiro contato fora da universidade com um pulverizador extremamente moderno, talvez vai ser o nosso primeiro momento em que a gente vai, de fato, ver um produto sendo adicionado a dezenas de outros produtos no mesmo tanque, né? Então, isso traz para o profissional uma bagagem fantástica, porque todo dia é uma escola diferente na agricultura, né? Um ano chove menos, outro ano chove mais, um ano dá mais doenças, outro ano são outras pragas, enfim. Então, toda vez que eu tenho essa oportunidade de estar trabalhando nessa função de assistente técnico, eu entendo que isso é uma escola fantástica, por isso que eu defendo que todos, quando saírem das escolas, das universidades, precisam passar por essa posição. Ficou claro? Sim, ficou bem explicado. E depois, você tinha perguntado também da função de representante comercial, né? Cada empresa tem a sua nomenclatura. Umas chamam de representante comercial, outras chamam de representante técnico, outras chamam de representante técnico de vendas. Então, essa função é basicamente a função do profissional que vai na propriedade, observa alguma situação, algum problema, né? Identifica isso e com o conhecimento que ele adquiriu, tanto na universidade, quanto na prática, lá durante a função de AT, ele tem habilidade para poder posicionar a solução para aquele determinado problema do cliente dele. Então, essa é um pouco da função do representante comercial, né? De identificar um problema e de trazer uma solução para o cliente. Então, esse é o homem que faz a venda, né? O assistente técnico, ele não realiza a venda. Já o representante comercial, o RTV, esse cara é o cara que realiza a venda, que faz essa interação entre o cliente e a companhia, né? E é muito comum também nas empresas, Leonardo, ter hoje a função que nós chamamos aqui de DM, né? Quem é o DM? DM é o cara que realiza o desenvolvimento de um determinado produto de forma mais técnica, né? Como? O consultor. Justamente. Tem sido cada dia mais comum a adoção desses DMs no quadro das empresas. Qual a função de um DM, basicamente? É que ele seja realmente um consultor, que ele aprofunde um pouco mais nas partes técnicas, que ele
Geralmente, esse profissional, ele é um profissional que tem títulos de mestrado, doutorado, e que vem para o grupo das empresas para justamente dar uma consultoria um pouco mais profunda para um determinado grupo de clientes ou para todos os clientes dessa empresa. Além disso, é uma das funções do DM a de treinar os próprios RCs de forma técnica, para que cada vez a empresa tenha um corpo mais qualificado, um corpo mais tecnificado, e para que ela possa levar para os clientes dela as melhores ferramentas dentro do pacote tecnológico dela. Entendeu? Uhum. Agora tá bem explicado. Maravilha. Peraí. Ô, André, mandaram uma pergunta aqui no privado para mim. Eu posso estar fazendo Na ela? hora. Peraí, deixa eu ver certinho. Miguel Antunes. Como são divididos os ATs na região? Cada um faz um pedaço, não trabalham juntos? Tá. Dentro das companhias que atuam no agronegócio, a grande maioria delas, Leonardo, elas são divididas geograficamente. Então, por exemplo, nós temos a região sul do Brasil, nós temos a região Cerrados, né, que envolve o Mato Grosso, algumas empresas envolvem o Mato Grosso, Goiás, e até a região do Tocantins, né? Nós temos a região, algumas dividem como região Nordeste, outras chamam a região do Pará como região Norte, enfim. Nós temos o Sudeste, que envolve Minas e São Paulo. Então, as empresas procuram dividir as regiões dessa forma. E cada região, elas colocam, dependendo da estratégia delas, né, um ou mais ATs, e esses são pares. Então, por exemplo, eu posso aqui em Goiás ter um AT aqui, auxiliando o desenvolvimento de um produto numa determinada região, e eu posso também ter um outro AT numa outra região do Mato Grosso, desenvolvendo o mesmo produto. E aí nós vamos comparar o resultado obtido lá com o resultado obtido aqui. Então a gente vai desenvolvendo, às vezes, o mesmo produto, a gente desenvolve ele nas mais diversas regiões do país. Assim você coleta mais dados, você coleta mais informação e você tem mais confiança nesses dados, né? Uma vez que você colocou determinado produto, um híbrido e etc., nas mais diversas situações. Sim. Agora, pessoal, eu vou perguntar para o André um assunto que deixa bastante preocupado. O que é? Como que eu faço, André, para se sair bem? O que os entrevistadores esperam de uma entrevista, a hora que eles estão entrevistando a pessoa? Tá. O momento de uma entrevista, Léo, ele é um momento onde nós temos aquele curto espaço de tempo, nós como entrevistados, para causar a melhor impressão possível naquele nosso entrevistador. E o entrevistador, por sua vez, ele tem aquele curto espaço de tempo para captar o maior volume de informação a benefício dele sobre aquele entrevistado, né? Então, o que eu diria que é um ponto inicial de uma boa entrevista? É a clareza nas informações. E aí nós vamos observar algumas coisas, como, por exemplo, a minha dedicação como entrevistado, né? Suponhamos que nós vamos realizar uma entrevista aqui agora. E por N motivos, né, alguém chegou atrasado.
embora eu possa ter chegado atrasado porque teve um acidente no meio do caminho, a um quarteirão do hotel onde seria a entrevista. O entrevistador pode pensar o seguinte: por que então ele não saiu mais cedo de casa e chegou para chegar aqui adiantado? Né? Então, a atenção, a dedicação do profissional para aquela entrevista é extremamente importante. Independente se aquela empresa é a empresa dos meus sonhos ou não, a minha atenção, a minha dedicação àquele processo seletivo precisa ser, eu preciso dar ali o melhor de mim, né? Eu preciso ter atenção para com aquelas pessoas que estão ali para me entrevistar, eu preciso me portar bem, enfim, eu preciso me dedicar ao máximo. Eu vou te dar um exemplo que aconteceu há 2 semanas atrás. A gente estava num processo seletivo em Goiânia, né? E nós recebemos lá dezenas de pessoas que foram selecionadas dentre centenas de currículos. E um dos profissionais, ele chegou pontual, ele já estava ali, só que ele ainda estava trabalhando numa outra empresa. E ele teve o capricho de, antes da entrevista, ele foi no banheiro do hotel, ele trocou de roupa, porque ele estava vindo de uma propriedade, então ele tinha se sujado em alguma coisa por lá. Ele trocou de roupa, vestiu uma roupa limpinha, entrou na sala impecável, participou da entrevista. E em algum momento ele comentou que estava vindo de uma outra propriedade, que trocou de roupa e etc. Né? E esse cara foi contratado. Né? Porque o que a gente observa ali? Atitude, capricho, né? Dedicação. Ele teve o capricho de colocar uma roupa na mala quando ele saiu da casa dele. Esse cara andou 300 quilômetros para ir na entrevista. Ele teve esse capricho de colocar uma roupa na mala, né? De se preparar para aquele momento. Você 300 entendeu? ele andou para entrevista, só para você ver como o cara é bem determinado, né? Justamente, justamente. Então ele dirigiu 300 quilômetros para ir na entrevista e se preparou para isso, né? Ele pensou, poxa, eu vou visitar um determinado cliente no caminho. E se eu tiver um imprevisto, se eu sujar a roupa, como que eu vou chegar lá? Né? Então ele pensou nisso. E nós, quando a gente vai para uma entrevista, eu acho que a gente tem que levar um pouco disso com a gente, sabe? Eu preciso causar lá a minha melhor impressão. Mas a minha melhor impressão como profissional. Eu não preciso ser mais bonito que ninguém. Se eu for mulher, eu não preciso mostrar nada para ninguém durante a entrevista. Eu estou ali vendendo a minha imagem profissional. Então, como que eu, André, quero ser visto naquela entrevista como profissional? Como que eu, Leonardo, quero ser visto? Então, isso é um ponto extremamente interessante, importante, durante os processos de entrevista. E a pessoa, querendo ou não, eu acho, nunca cheguei a participar de uma entrevista de trabalho, porque quando eu entrei ali na usina, a gente cheguei a entrar de jovem aprendiz, então não passei por esse processo. Mas geralmente eu vejo o pessoal falar que numa entrevista você tem que ir com barba feita, uma roupa limpinha, igual você falou. E tem um bom argumento também, né, André? Justamente, é justamente isso, Leonardo. E entenda o seguinte, não é só durante a entrevista, tá? É no Eu vou te processo. dar um exemplo. Aqui, nós estamos aqui hoje, né? Eu também me preparei para a gente ter esse bate-papo, né? Então,
se eu vou numa entrevista, eu preciso me preparar para aquela entrevista. Eu preciso me cuidar, eu preciso. É o que eu acabei de dizer. Eu preciso deixar ali a melhor impressão de mim como um candidato potencial àquela vaga. E isso envolve a minha imagem, né? André, quando você falou dos processos assim, seletivos do currículo, como que é avaliado um bom currículo assim para ele ser qualificado para uma entrevista de trabalho? Tá. Cada currículo, Léo, depende da vaga para o qual aquele profissional está se candidatando, né? Mas, para mim, o que que eu vejo num bom currículo, né? Imagine que seja para a função de assistente técnico. Primeiro, a clareza do currículo. Quando eu pegar ele, né, quando eu pegar o material na minha mão, as informações que estão ali estão claras, né? Eu me recordo aqui agora da época da faculdade. Às vezes a gente ia fazer uma apresentação em PowerPoint e você colocava lá no PowerPoint um texto com 20 frases num slide. Ninguém vai ler aquilo, né? Agora, se eu coloco nesse mesmo PowerPoint 5 tópicos, todo mundo lê. Então, no currículo é da mesma forma. Eu preciso colocar ali de forma clara as informações mais relevantes ao meu respeito. As experiências mais relevantes ao meu respeito. Imagine que eu fiz 50 cursos durante a graduação. Se eu colocar os 50 ali, eu te garanto que ninguém vai ler. Currículo é quase igual à página do Google. Quantos de nós acessa a segunda página numa pesquisa? Sempre a primeira, né, André? Sempre a primeira. Então é nessa primeira que eu tenho que dizer tudo de mim. Ou o melhor de mim. Né? Agora, imagine que agora eu vou buscar alguém para trabalhar de representante comercial. Se eu já busco alguém com experiência comercial, Leonardo, eu vou observar naquele currículo se ele tem as experiências comerciais que eu busco. Se ele trabalhou numa outra empresa na área comercial, se ele trabalhou numa empresa do mesmo segmento, se ele trabalhou numa empresa concorrente. Então eu vou olhar por aí, né? Agora, tem um negócio que também brocha muito a gente quando a gente pega um currículo, que é o seguinte: eu vou contratar alguém para a área comercial. O cara tem 5 anos de formado, está no 7º emprego. O que que isso me indica? Por várias empresas, meio que não teve um determinado sucesso ali, porque já, tipo, para você se firmar numa empresa, eu acho que no mínimo aí, pelo menos, para ter uma experiência boa numa empresa, no mínimo uns 5 anos, 2 anos. Eu mesmo já, a Agrocana foi meu primeiro emprego, né? E estou nele até hoje aqui, mais para frente, na hora que eu terminar minha graduação, quero crescer profissionalmente, quero buscar experiências novas, né? Quero Uhum. trabalhar com grãos, área de cana-de-açúcar eu já trabalhei, então só nesse tempo eu já tenho 9 anos de casa. Então você está me dizendo o seguinte: se eu pegar o seu currículo aqui, eu vou observar que, por ter esses 9 anos de casa, você é um cara que, se vier trabalhar comigo, você tem uma tendência a ficar comigo muito tempo. Tá? Agora, se em 5 anos de experiência profissional o camarada passou em 7 empregos, eu entendo que não deu certo.
E aí eu começo a pensar que o problema não está nessas 7 empresas. Você entendeu? Agora, ficar uns 3 anos num lugar, bacana. Dali você buscar outra coisa, excelente. Agora, 2 por ano, esse currículo nós vamos pegar ele e colocar ele na página de baixo. Entendeu? Por quê? Porque as empresas, Leonardo, todas elas investem em nós, né, como profissionais. Então, elas nos contratam para que a gente fique ali um bom tempo, para que a gente traga um bom retorno, para que a gente também realize os nossos sonhos ali, né? Então, existe esse investimento da empresa. E empresa nenhuma quer investir em alguém que ela acredita que não vai ficar com ela, né? Então, esse é um ponto que eu chamo bastante atenção da turma nova. Sim. André, quanto às redes sociais, tem muita importância assim durante uma vaga de emprego? Olha, Leonardo, isso tem sido cada vez mais importante, né? Te falar que a empresa A ou B vai contratar pessoas se ela tiver mais ou menos seguidores? Não, não é isso, né? Mas o seguinte, a rede social, ela é fantástica se a gente souber usar ela, né? Imagine o seguinte, imagina que você envia um currículo para mim e eu gostei do seu currículo, mas por curiosidade, eu visito a sua página social. E lá na sua página social, eu vejo, por exemplo, você dirigindo um carro com uma latinha de cerveja na mão. E eu vou colocar um carro para você trabalhar. Que impressão que você está me passando, Já não vai ter aquela confiança, né, André? Porque o cara né? tá dirigindo com a latinha na mão. Já é proibido na lei de trânsito, né? Você entendeu? Então, isso não quer dizer que você não é um bom profissional, que você não tenha maturidade suficiente, mas isso causa um impacto ruim. E olha só o tanto que isso hoje é impactante. O que acontece com um artista ou com um jogador de futebol quando ele é envolvido em algum escândalo? O que ele perde primeiro? A imagem dele viraliza tudo, né? Isso. A primeira coisa que ele perde, Léo, é o patrocínio. Por quê? Porque as marcas, as empresas, elas têm um nome a zelar, elas têm uma credibilidade, né? Então, isso é muito importante no ambiente corporativo. Eu vou te dar um exemplo que eu estava lembrando aqui agora. Toda sexta-feira, a gente assiste o vídeo lá do Mineiro, lá que fala sextou, né? O Henrique Maderite, né? Você já viu algum vídeo dele? Ô, André, eu não cheguei a ver a página Tá. dele, não. Ok. Mas esse camarada é bastante conhecido aí no negócio. Então, na sexta-feira, ele faz um vídeo lá falando que sextou e etc, né? E ele sempre toma uma cervejinha. Ok. Só que é o seguinte, se você olhar no Instagram dele, você não vai ver foto dele ou vídeo dele embriagado, enfim, né? Não é sobre fazer ou não fazer, é sobre os excessos. Os excessos são problema. Então, eu ter uma rede social e cuidar dela, cuidar da minha imagem nela, é muito importante. Porque em algum momento, alguém vai estar olhando por ali. E não sou só eu, o recrutador, é o seu cliente, é o seu parceiro de negócios, é o seu colega de profissão. Todo mundo está olhando um pouco por aqui e por ali. Então, o excesso na rede social, ele pode prejudicar a imagem de um bom profissional. Tá? Ele é como
supor, tem uma rede social lá, você vê o cara sempre testando essas coisas, você já, às vezes um recrutador fala, porra, o cara não tem comprometimento, né? Pelo jeito, todo dia tá, querendo ou não, ali você é bem visto na rede social, né? Isso. Então, é sobre a imagem que eu estou passando de mim, né? Será que eu estou passando uma imagem de uma pessoa em que os meus clientes vão gostar? Eles vão ter confiança em mim, né? Antigamente, a gente fazia muito dia de campo, e dia de campo tinha muita bebida. Eu E imagino. depois talvez as pessoas saíam de lá e às vezes se acidentavam. Você já pensou ter a imagem da sua empresa atrelada a um acidente com vítima fatal? Ficou horrível com o emprego. Justamente. Então hoje, Leonardo, o mundo está muito conectado. Hoje, se acontecer algum desastre aí na sua cidade, em 3 segundos está aqui no celular da gente, né? E essas coisas polêmicas, elas se espalham muito rápido. Então isso pode ferir, sim, a imagem de um bom profissional, né? Vamos para a próxima então, André. Uma coisa assim, André, que as empresas estão buscando os recém-formados, que estão iniciando o mercado de trabalho, o que que as empresas assim têm focado nisso? Tá. Eu acho que o recém-formado, Leonardo, é muito importante no currículo dele a experiência que ele teve na graduação, né? Então, por exemplo, tem empresa júnior, tem estágio em grandes empresas, tem projetos. As empresas estão olhando muito para isso quando elas vão pegar e trazer para o negócio delas um recém-formado. Ou seja, elas querem ver o que eu, como estudante, fiz além daquilo que era a minha obrigação, né? Então, não é simplesmente sentar no banco da escola, tirar as melhores notas, que o meu currículo vai se destacar. É sobre quais interações eu fiz durante o período daquela minha graduação. Quais foram as minhas outras experiências, né? O que, além daquilo que era combinado, eu consegui agregar para o meu currículo, né? Então, por exemplo, tem pessoas que desenvolvem alguns projetos, tem outras que trabalham enquanto ainda estudam. Tudo isso está contando ponto para que o seu currículo se destaque em relação ao colega que senta do seu lado, né? Aquele que ficar na inércia durante todo o curso, as chances dele ter o currículo dele mais ativo são menores. E agora, eu digo isso, Leonardo, diferente, não importa se você busca uma área comercial, se você busca uma área científica, enfim, independente. O que vai fazer a diferença é aquilo que você faz, além daquilo que você deveria estar fazendo. Algo diferente, né? Projetos. Alguns estudantes, no caso, trabalham, aí as empresas, eu acho que entendem do lado, né? O cara, querendo ou não, não tem muito tempo, né? Sim, sim. Só que, olha só, é justamente isso. Vamos pegar, por exemplo, um estudante que trabalha. Poxa, ele não tem muito tempo, mas ele já está trabalhando. Então, o máximo que ele puder fazer uma ligação entre o trabalho dele e o curso dele é fantástico. Você entendeu? Então, tem pessoas que às vezes estão na graduação e já estão trabalhando na própria área. Você é um exemplo disso. Você está na área agrícola, né? Você está vivenciando a experiência agrícola. Amanhã, quando você sair da faculdade,
no seu currículo já vai estar lá. Recém-formado, mas com 9 anos de experiência. Ou seja, você está 9 anos à frente de muitas pessoas. Né? E isso é interessante para quem vai olhar o seu currículo. Falando em usar as coisas do trabalho da gente para a faculdade, esses dias eu até fiquei até meio abismado. A gente, não sei se você já soube da técnica do plantio de mudas, na forma de mudinhas pequenas assim, somente com a gema apical, Sim. tipo ela é conservada numa estufa, né? E a Uhum. gente, como eu trabalho com cana-de-açúcar, eu pensei, trabalho com todos os setores ali, na aplicação, desenvolvimento varietal. Eu peguei e falei assim, vamos fazer um dia de campo sobre essas mudinhas, né? Porque querendo ou não, com a mudinha de cana MPB, você consegue plantar bastante hectares sem tanto desperdício. Porque a cana Uhum. tem que jogar três canos por metro de plantio. Então você vai ter uma tonelada muito acima do seu plantio, entendeu? Uhum. Foi assim, vamos desenvolver ela na faculdade. E a gente agora vai fazer em outubro esse dia de campo. Vai servir para os alunos do primeiro, segundo, terceiro e quarto ano. Justamente. Então, essas iniciativas de levar conhecimento para outras pessoas, de envolver outras pessoas do segmento, por exemplo, para desenvolver esse dia de campo, com certeza você vai ter que contactar alguém que está ligado a alguma empresa, né, seja ela a usina, seja ela a empresa que fornece as mudas, enfim. Então, com isso, você vai criando um networking, tá? Você vai se relacionando com pessoas do seu segmento. E é sobre isso que está o sucesso. É você, antes de sair do seu curso, já estar inserido, envolvido, já conhecer as pessoas, porque aí é o seguinte, alguém liga lá pro seu professor lá de genética, um exemplo, e fala para ele o seguinte, olha, professor, eu queria que o senhor me indicasse um aluno para me ajudar a desenvolver um trabalho aqui na empresa. Qual nome vai vir na cabeça do professor? O nome que mais se destacou na sala, ou os nomes que mais se destacaram. Então começa por aí, né? Ou alguém aborda algum profissional com o qual você teve relacionamento profissional e pergunta, cara, me indica alguém. Ele vai indicar aquele profissional que está na mente dele, aquela pessoa que fez algo diferente, aquela pessoa que apareceu, né? Eu acho que é muito sobre aparecer. Nós precisamos aparecer. A gente precisa ser visto. Já dizia os antigos, né? Quem não é visto, não é lembrado. Então, né, mas eu fiquei, tipo, impressionado com as pessoas que até o pessoal da minha sala falou, como que você vai trazer mudinha de cana? Eu falei assim, mas os estudantes de hoje, André, não tô falando assim, querendo fazer uma crítica. Eu acho que os estudantes de hoje, principalmente quem estuda noturno, tem que estar ali, tipo, tem uma informação, porque hoje, não é querer falar, mas os estudantes hoje não estão, principalmente de escola particular, não estão com aquele ânimo mais. Tá faltando isso. Você vê que É, falta interesse. Agora, os estudantes que eu vejo, assim, de escolas federais, de universidades federais, cara, totalmente, perfil totalmente diferente. Você vê a é, pessoa desenvolvendo projeto, tão envolvida ali com a faculdade. Eu acho muito bacana isso aí. Até eu falei pro pessoal, o, gente, vamos focar, né? Porque senão, de jeito, a gente vai ficar para trás. eu acho que tem acontecido muito, Leonardo, é o seguinte: nós, nas universidades agora, estão sentados alunos de uma geração diferente da minha, né? É uma turma diferente, né? Mas o que a gente aqui de fora vê é que falta, sim, muito engajamento da parte de alguns alunos, tá? Falta muito engajamento.
Ocorreu de muitos alunos entrarem nas universidades ou nas faculdades pensando somente num ponto: quanto que eu vou ganhar como profissional, né? E aí tem um ponto extremamente interessante. Hoje eu conheço engenheiros agrônomos mais bem remunerados do que médicos, né? E conheço engenheiros agrônomos que estão ganhando muito abaixo do piso. Qual a diferença entre um e o outro, né? Então, muitas das vezes, tem alguém que está sentado no banco de uma universidade, de uma faculdade, e que até agora ele não entendeu o que ele quer para a vida dele. E lá fora, quando ele sai da faculdade, é como se você tivesse no calor de Cuiabá, dentro do ar-condicionado, e depois você abre a porta. Quando você abre a porta, aquele calor de 40 graus quase te consome. É assim a realidade quando essa pessoa sai da faculdade. Por quê? Porque ela não se identificou com o curso. Só que lá fora, o ambiente seleciona, Leonardo. E aí é onde nós temos agrônomos ganhando R$ 3.000 por mês, agrônomos ganhando R$ 150.000 por mês, né? Tem essa diferença grande, né? O menos importante entre um e o outro é o diploma. A faculdade onde eles se formaram não faz diferença. A diferença grande está no profissional, tá? Às vezes eu vejo assim. Porque, querendo ou não, André, o curso de agronomia hoje, igual eu faço particular, não consegui entrar numa federal devido à minha região onde eu moro. Uhum, Então, para mim, o meu trabalho ficou mais conciliar com a particular. Eu vejo, cara, hoje não é fácil. Você vai estudar hoje numa escola particular, tem mensalidade alta, você tem uhum, transporte, você tem todo aquele período assim que você está em transição, porque igual eu levanto todo dia, 3:30 da manhã para trabalhar, trabalho até as 4 horas da tarde, 5:30, 6 horas eu já estou me aprontando para ir para a faculdade, chego meia-noite. Então, querendo ou não, você trabalha ali, você dá o seu suor para pagar a faculdade. Às vezes eu tenho um pai, estou supondo uma situação, tenho um pai que tem uma, sei lá, uma condição financeira melhor, que possa estar me pagando a faculdade. Às vezes eu uhum, estou pegando dinheiro do meu pai, indo na faculdade por ir, assistindo as aulas por ir, não tá nem ali que o professor está falando. Muitos ficam no... uhum. Tipo, não dá, hoje eu gosto muito de estudante que dá valor. Assim, caramba, aí tá saindo suados, aí não é de graça. É, Não estão sabendo sugar. Às vezes você tem um professor ali que é um mestre em fisiologia vegetal, você tem um uhum, professor doutor ali, você não está sabendo sugar a informação para aquele cara para fazer. O cara tá é, mais interessado em marcar a saída de quinta-feira do que a aula. Praticamente hoje eu observo isso. uhum, Então, tipo assim, acho que a pessoa não está tendo mais aquele engajamento, mas é igual você falou, a partir do momento que ele sai da instituição, ele vai, e daí? Chega lá na lavoura, fala assim, ô, e aí, o que você aprendeu? Ele vai é, ter várias dificuldades, né? é. Mas o que eu te digo é o seguinte, Leonardo, essas histórias de dificuldade, igual você contou a sua aí, eu sou filho de caminhoneiro, tá? Meu pai Representa, mal aprendeu a escrever. Hã? representa o país hoje, cara. Meu pai mal aprendeu a escrever o nome. E eu fiz mestrado na Inglaterra, Aí, entendeu? Só que é o seguinte, saiu tudo do braço, do meu braço, né?
Na ocasião lá, teve um período que eu dormia 4 horas por noite durante quase 2 anos. Né? Então, essas dificuldades que a gente passa na vida, elas fazem a gente ficar mais forte, elas nos fazem ser mais resilientes, né? Dá valor Porque nas coisas. aí, Você vê isso, que justamente. Você sabe o que eu sempre penso, Léo? Eu fico observando muito as pessoas, as coisas, né? E, e às vezes eu fico observando alguém que trabalha coletando lixo da nossa cidade. Você já viu a alegria daqueles caras correndo atrás do caminhão? Você nunca vê eles tristes, cara. E aqueles caras estão fazendo aquilo ali, talvez em troca de um salário mínimo, um pouco mais que isso, não sei, né? E aí a gente tem a oportunidade de ter um emprego com uma remuneração melhor. E aí a gente fica levando o negócio no banho-maria. Cara, vamos dedicar, vamos dar o melhor de nós. Vamos fazer mais do que o combinado. Vamos se esforçar um pouco mais. Vamos nos dedicar mais. Porque o negócio sempre vai melhorar, né? Então eu digo sempre assim, as pessoas é muito comum, eu já observei muito isso. As pessoas que têm umas histórias assim como a sua, ou outras histórias também de dificuldade, cara, são pessoas que brilham, que têm um brilho incrível, né? Eu tive a oportunidade, a satisfação de trabalhar com um rapaz, eu contratei ele para trabalhar como RTV, quando eu trabalhava na Compass Minerals, que antes disso chamava Produquímica. O menino tem uma história linda. O cara trabalhava de empacotador no supermercado. Hoje é um profissional fantástico, sabe? Um cara que se destacou, continua se destacando até hoje. Eu tive a satisfação de trabalhar com ele. Tem um outro rapaz que também está numa outra empresa do segmento de nutrição foliar. Esses dias foi muito bem premiado numa convenção de vendas. São pessoas que têm uma história linda, cara, mas que sempre se dedicaram para fazer mais do que aquilo que era combinado. Né? Então, essas pessoas, elas ganham posições de destaque, mas nada é dado para elas de mão beijada, sabe? São pessoas que ralaram para chegar até ali. Né? Um andava de bicicleta para ir para a faculdade, o outro estava lá empacotando as coisinhas lá no mercado, mas sempre com um sorriso no rosto, sempre com muita dedicação, sempre dando o melhor de si, sabe? É isso que faz o cara brilhar. acho que a pessoa tem que se esforçar, querendo ou não, o que ela está fazendo, dependendo do serviço, o que vai fazer, eu acho que se for fazer, faz bem feito, né, André? Justamente. Se esforça. Diz aí que a pessoa vai colher a recompensa mais para frente. É, Como o pessoal fala, você vai colher o que você planta. Né? Se plantar coisa boa, vai colher coisa boa. justamente. Mas, E, André, pode continuar o que você ia falar. e assim, Leonardo, só para complementar, nós estamos vivendo agora um choque de gerações, né? Você não. É, eu e as pessoas que estão saindo agora da faculdade, nós somos de gerações diferentes, né? Eles têm um controle emocional diferente. E nós, da geração passada, temos outro. Então, assim, nós que estamos aqui nas empresas, nós estamos prestando atenção nisso. Né? A gente busca entender essas diferenças de gerações, né? Mas as pessoas que estão indo para as empresas, elas também precisam entender isso. Né? Elas precisam entender que as pessoas que às vezes já estão lá nas empresas são pessoas da mesma geração dos pais delas. Né? Então, essa relação, ela precisa ter um sinergismo. Né? E uma das coisas que está faltando muito hoje em dia é a questão da resiliência, sabe? De o cara
acreditar, ter garra, né? Não desistir fácil, porque realmente o mercado não é fácil. As coisas não são tão fáceis, né? É, é, é mais ou menos por aí. André, eu vou dar finalizada a live, não vou conseguir salvar ela no Instagram. E Sim? desculpa, porque foi bem corrido nosso bate-papo e já deu quase, já vai dar quase uma hora, porque eu quero deixar essa live salva, entendeu? Maravilha, maravilha. Bom, é Pessoal, sempre um prazer, tá? Quando precisar, nós estamos aqui à disposição sempre. beleza. Pessoal, uma boa noite para vocês. André, muito obrigado e agradeço a oportunidade. Sucesso a todos vocês, sucesso a quem está entrando no mercado agora e que tudo ocorra bem para vocês na vida de vocês. Um abraço. Valeu, André. Desculpa dar por encerrado aqui por causa do tempo mesmo, para mim deixar ela Um salva. abraço. Muito Até obrigado. mais. Valeu.